Oséias capítulo 4 verso 6. Por João Calvino. Meu povo está destruído por falta de conhecimento, pois que rejeitaste o conhecimento, eu também rejeitarei a ti, para que não me sejas sacerdote, visto como olvidaste a lei do teu Deus, também olvidarei teus filhos. Aqui o profeta, evidentemente, toca na ociosidade dos sacerdotes, a quem o Senhor, como é bem conhecido, pusera sobre o povo, pois, conquanto isto não pudesse servir para desculpar o povo ou atenuar sua culpa, que os sacerdotes fossem negligentes, todavia, o profeta, com justiça, invectiva contra esse por não haver desempenhado a obrigação designada por Deus. Contudo, o que é dito não se aplica só aos sacerdotes, pois Deus, ao mesmo tempo, indiretamente censura a cegueira voluntária do povo. Pois como sucedeu isso, que a instrução pura não predominasse entre os israelitas, senão que o povo particularmente desejasse que aquela não predominasse. A ignorância deles então, como dizem, era crassa, como é o caso de muitos homens ímpios hoje, que não só amam as trevas, mas ainda a estabelecem em todo o seu derredor, para que tenham alguma escusa para sua ignorância. Deus aqui, então, em primeiro lugar, ataca os clérigos, mas também inclui o povo todo, pois o ensinamento não vogava, como deveria vogar. Entre esse, o Senhor também vitupera os israelitas pela ingratidão, pois acendera no meio deles a luz da sabedoria celestial, visto como a lei, como é bem sabido, devia ter sido suficiente para dirigir os homens no caminho reto. Foi pois como se Deus mesmo refulgisse de fato do céu, quando lhes deu sua lei. Como, então, os israelitas pereceram pela ignorância, precisamente porque cerraram seus olhos à luz celestial, porque não condescenderam em se tornarem educáveis de modo a aprenderem a sabedoria do Pai eterno. Por isso, vemos que a culpa do povo, como foi bem dito, não é aqui mitigada, mas que Deus, ao contrário, queixa-se de que esse malignamente suprimira o ensino da lei, pois ela era idônea para guiá-los. O povo perecia sem conhecimento porque queria perecer. Porém, o profeta anuncia vingança sobre os sacerdotes e também sobre o povo todo, porque o conhecimento tens tu rejeitado. Ele diz, eu também a ti rejeitarei, para que o sacerdócio, tu não desempenhes mais para mim. Isso é especificamente endereçado aos sacerdotes. O Senhor os acusa de haverem rejeitado o conhecimento. Mas o conhecimento, como diz Malaquias, era para ser buscado dos lábios deles. Malaquias 2 verso 7. E Moisés também toca no mesmo ponto em Deuteronômio 33 verso 10. Era pois uma maldade extrema nos sacerdotes, como se desejassem subverter a ordem sagrada de Deus, quando procuravam a glória e a dignidade do ofício sem ofício mesmo. E tal é o caso dos papistas dos dias que correm. Eles estão satisfeitos sua dignidade e riqueza. Bispos de Mitra são prelados, são padres superiores, ostensivamente se jactam de que são as cabeças da igreja, e querem ser olhados como iguais aos apóstolos. Ao mesmo tempo, qual deles dedica-se ao seu ofício? Pelo contrário, eles acham que, de certa maneira, seria uma desgraça dar atenção ao seu mistério e a um chamado de Deus. Percebemos agora, então, o que o profeta tinha em vista ao dizer, porque tu tens ao conhecimento rejeitado, eu também te rejeitarei, de modo que não desempenhes para mim o sacerdócio. Em uma palavra, ele mostra que o divórcio, que os sacerdotes tentavam fazer, era absurdo, e contrário à natureza das coisas, que ele era monstruoso e, em suma, impossível. Por quê? Porque queriam deter a titularidade e as riquezas dessa, queriam ser considerados prelados da igreja, mas destituídos de conhecimento. Deus não permite que as coisas sejam reunidas juntas por um vínculo sagrado para serem assim despedaçadas. Não tomaste, pois, ele diz, para ti mesmo o posto sem conhecimento. E além disso, como tu tens rejeitado o conhecimento, eu também tomarei para mim mesmo a glória do sacerdócio, que anteriormente conferi a ti. Essa é uma passagem memorável, e por ela podemos confrontar a louca vanglória dos papistas, quando arrogantemente nos impõem uma hierarquia e ordem, como eles dizem, da sua cleresia, isto é, de suas escórias corruptas, pois Deus declara, por sua palavra, que é impossível que haja qualquer sacerdócio sem conhecimento. E mais, ele não tinha sacerdotes somente para serem dotados de conhecimento e ficarem, por assim dizer, mudos, pois havia depositado o tesouro com eles para ser comunicado à igreja inteira. Deus então, falando do conhecimento sacerdotal, inclui também a pregação, mesmo que apenas algum deles seja de fato letrado, como há, em nossa era, alguns desses entre os bispos e cardeais, mesmo que, então, haja um tal que não deva, todavia, ser classificado entre os eruditos, pois, como é dito, a ciência sacerdotal é o tesouro de toda a igreja. Logo, quando se faz jactância do sacerdócio, sem atenção alguma à ministração da palavra, isso é mera chacota, pois mestre e sacerdote são, como dizem, termos quase permutáveis. Percebemos agora o significado da primeira oração. Segue-se então, porque tu te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Alguns limitam essa última oração aos sacerdotes, e pensam que ela forma parte do mesmo contexto. Porém, quando alguém pondera mais completamente as palavras do profeta, descobre que isso se refere ao grêmio do povo. Esse profeta é, em suas frases, humilde e conciso e, assim, suas transições são variegadas e intricadas. Ora ele fala em sua própria pessoa, assumindo depois a pessoa de Deus,
Ora ele volta a seu discurso ao povo, falando depois na terceira pessoa. Ora repreende os sacerdotes, dirigindo-se depois, imediatamente, a todo o povo. Parece que primeiro houve uma denúncia comum. Tu cairás no dia, o profeta seguirá na noite, e vossa mãe perecerá. O profeta, agora, não tenho dúvidas. Confirma o mesmo raciocínio em outras palavras, e, antes de mais nada, ele antecipa esta proposição, que os sacerdotes eram ociosos, e que o povo apagava a luz da instrução celestial. Em seguida ele anuncia, sobre os sacerdotes, o julgamento que eles mereciam. Eu te removerei, diz, do sacerdócio. Agora, ele se volta a todos os israelitas e diz, tu te esqueceste da lei de teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Ora, tal culpa era indubitavelmente ao que dizia respeito a todo o povo. Ninguém estava isento desse pecado, e tal esquecimento era apropriadamente imputado ao povo inteiro. Pois como aconteceu que os sacerdotes, de modo remisso, houvessem sacudido de seus ombros o ônus de instruir o povo, precisamente porque o povo não estava disposto a ter seus ouvidos molestados, pois os ímpios reclamam que os servos de Deus são importunos quando, diariamente, bradam contra os vícios deles. Consequentemente, o povo prazerosamente entrou em trégua com seus mestres, para que não desempenhassem o ofício deles. Assim, o oblívio da lei de Deus furtivamente se introduziu. Então, assim como o profeta anunciara sobre os sacerdotes a punição, também ele agora assegura a todo o povo que Deus traria um julgamento horrível sobre cada um deles, de modo que aniquilaria a raça de Abraão inteira. Eu me esquecerei, ele diz, de teus filhos. Porque isso, o Senhor fizera uma aliança com Abraão, a qual tinha de continuar e ser confirmada à posteridade dele. Eles se afastaram da autêntica fé, viraram filhos bastardos. Então Deus verdadeiramente atesta aqui que tinha uma causa justa pela qual não mais contaria esse povo degenerado entre os filhos de Abraão. Como assim? Pois vós tendes olvidado minha lei, diz ele. Tivesses lembrado dela, eu também teria mantido meu pacto convosco, mas não mais me lembrarei dele, pois vós o tendes violado. Vossos filhos, por isso, não merecem estar sob uma tal aliança, visto que povo sois vós.